O ano letivo já começou e é hora de prestar atenção no peso da mochila que seu filho leva para a escola. Além de transportar só o necessário, algumas recomendações devem ser seguidas. Veja as dicas em uma entrevista com o fisioterapeuta Fábio Falcão. Pois bem, amigos do Fala Bahia da TV Salvador, está na hora de conversar com o fisioterapeuta Fábio Falcão sobre a maneira correta, o peso adequado para a mochila do seu filho, da sua filha na hora de ir para a escola. Tem crianças que gostam de encher a mochila, colocar de qualquer jeito e isso pode trazer graves problemas. Fábio Falcão, qual é a maneira correta e quais são os principais problemas, que aparecem na hora se a criança carregar muito peso e colocar a mochila de uma maneira errada? Bem, Fábio, a maneira correta, na verdade, são itens que a gente precisa deixar claro. Primeira coisa, em relação ao que você já citou, o peso da mochila. Esse peso ele não pode exceder 10% do peso corporal. Então, para uma criança de 40 quilos, 4 quilos é o peso máximo que ela deve carregar. Além disso, a mochila ela tem que ser utilizada com as duas alças passando pelos ombros. A gente vê crianças utilizando a mochila só de um lado do corpo e isso vai provocar um desequilíbrio na distribuição do peso na coluna e, consequentemente, algumas lesões poderão vir a aparecer. Além de utilizar a mochila passando a alça pelos dois ombros, é importante que a criança coloque a mochila até a altura da cintura. Nas costas, até os ombros. Nas costas, nunca na frente, mas nas costas e passando pela região da cintura. Nunca ultrapassar a região do quadril, porque isso vai provocar um deslocamento anterior do corpo na tentativa de sustentar aquele peso. Os problemas mais comuns que aparecem são os distúrbios posturais, as escolioses, hipercifoses, que são desvios acentuados da coluna que podem provocar lesões específicas e sintomas, principalmente a dor. Dois detalhes. Primeiro, você falou em relação à espessura da alça da mochila. Ela pode ser fininha, ela pode causar um problema, tipo um corte ou um peso maior, ou ela tem que ser mais larga? De preferência mais larga. As alças mais largas, elas acomodam melhor na região dos ombros. A alça fina, ela vai pressionar as estruturas do ombro e podem provocar lesões que não só na coluna já vão aparecer pelo excesso de peso, se for o caso, mas também lesões pontuais na região do ombro que podem provocar dor e distúrbios específicos nessa articulação. Fábio Falcão, tem gente que para livrar, digamos assim, ou para tentar amenizar, diminuir o peso da mochila da escola, prefere aquelas mochilas de rodinha. E isso também pode trazer algum problema? Que tipo de atenção, que tipo de detalhe os pais devem ficar atentos numa mochila dessa de rodinha? Pois bem, as mochilas de rodinha, invariavelmente, elas são melhores do que as mochilas que são utilizadas nas costas e, se for o caso de uma utilização inadequada, claro que vão provocar também alguns distúrbios. As mochilas de rodinha, os pais têm que se atentar para a seguinte coisa. O uso dela acaba sendo de um lado do corpo. Então, se essa mochila também está com excesso de peso, ou se a estrutura dessa mochila, as rodas da mochila, as alças da mochila, elas são devidamente curtas, ou as rodas estão ali tendo algum tipo de travamento, alguma coisa, isso vai provocar um esforço demasiado e isso também vai provocar lesões. O ideal seria utilizar a mochila de rodinha com as duas mãos por trás do corpo, mas para isso as mochilas têm que ter uma alça que permita essa posição. O que de fato é necessário é que os pais estejam atentos ao que o filho vai apresentar de queixa, de sintoma. Às vezes uma dor no ombro, uma dor na coluna, uma sensação de cansaço nessa região do pescoço, isso pode estar refletindo, na verdade, um mau uso, e esse mau uso vai levar realmente a consequências indesejadas. Bom, isso, uma dor de cabeça, uma dor no pescoço, uma queixa na hora de dormir, na hora de deitar, também pode ser um sintoma de que está havendo um sobrepeso, algum problema na hora da mochila escolar? Com certeza. Sintomas brandos de dor, sintomas de desconforto, isso pode realmente estar revelando para os pais algum tipo de sobrecarga de trabalho muscular, seja do braço, seja da própria coluna, nesse uso inadequado da mochila. Então, é importante que os pais conversem com os filhos, que orientem eles no uso correto e que estejam atentos também a esse momento em que o filho sai de casa para ir ao colégio, o que é que ele está levando nessa mochila, porque é necessário levar apenas o que é de uso do dia, não exceder, levando brinquedos e
maquiagens e coisas afins, né? Pois é, nessa idade, às vezes determinadas idades, aliás, determinada idade da criança, ela quer levar tudo para a escola e os pais e responsáveis têm que estar atentos. E isso é um trabalho que tem que ser feito, uma atenção que tem que ser feita, tem que ter diariamente, né? Cada dia, às vezes, tem uma matéria diferente, um material diferente, tem que ficar ligado aí para saber o que essas crianças estão levando dentro dessas mochilas. Muito obrigado, Fábio Falcão. Até uma próxima oportunidade. De volta para os estúdios da TV Salvador. Esse é o Fala Bahia. É com você, Emerson José. A Receita Federal liberou para download, nesta sexta-feira, o programa para preenchimento da declaração do Imposto de Renda 2012 na página do Fisco. Mas apesar de o programa estar liberado, a declaração só poderá ser enviada a partir das 8 horas do primeiro dia de março. Também foi disponibilizado hoje um tutorial para ajudar os contribuintes que tenham dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda de 2012. O site da Receita é o www.receita.fazenda.gov.br. Como todos falam, já foi dito isso na história, né? Só duas coisas são certas nessa vida, né? Morrer e pagar imposto. No caso do Brasil, tá? Você paga imposto e não tem nada de volta. Não tem segurança de volta, segurança de qualidade, não tem saúde de qualidade e muito menos educação de qualidade. Mas você tem de pagar. Ou no bolso, né? Quando você está declarando, ou na fonte. Já vem descontado no seu salário, meu amigo. Não tem jeito de correr. Só os ricos correm. Só. Aqueles sonegadores, esses aí conseguem correr. Autoridade por um dia aqui no Fala Bahia. Eu não gostaria de ser nenhuma autoridade dessa assim. Por quê? Pela falta de coragem que eles deviam ter. Estão muito humilhados. As autoridades. É hora. Você não queria ser nenhum? Nenhum, não queria nenhum. Porque se eu estivesse aí, eu diria que as leis tinham que ser cumpridas. Obrigado, Hélio, pela sua participação no nosso quadro. E no próximo bloco, a Blitz do Fala Bahia vai até Mussurunga. Tem também os lances do Jogo do Bahia. Até já!